E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Educar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tinha até um tempinho aí que eu tava meio sumido aqui, né? Eu tô aqui com um cenário novo, mas também familiar, né? Assim, ainda tá bem parecido com como tava, porque eu decidi também manter, assim, bastante próximo, mas eu estou totalmente diferente. Eu saí da Osma, pra quem acompanhou no Instagram aí, sabe que eu saí da Osma no final do ano e tudo mais e tal. Agora eu estou aqui em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e tô tocando aqui na Orquestra de Indaiatuba, fiz umas provas também na região aqui, na Orquestra de Campinas e tal, e tô aqui porque minha mãe mora aqui perto, decidi ficar mais perto aqui, já tinha muitos anos que eu tinha saído daqui, acompanhou a minha trajetória aí nos últimos anos. Eu morei 2 anos em Goiânia tocando na Sinfônica de lá e depois fiquei 6 anos em Salvador tocando na Orquestra Sinfônica da Bahia. E agora falei assim, não, agora tá na hora de ficar perto da minha mãe de novo, voltar para São Paulo, voltar para minhas raízes, minhas origens e seguir com o nosso trabalho aqui. Mas isso, obviamente, demandou um pouco de tempo, organização, tal, reestruturação aqui das coisas, né, um lugar para poder gravar novamente. Então agora tô de volta e a gente vai se ver então todas as semanas aí nos próximos tempos com novos conteúdos, novas aulas, novas paradas para a gente aprender sobre violino e eu vou estar sempre por aqui, certo? Então já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo se você ainda não tiver inscrito, inscrita, para poder acompanhar os próximos vídeos também, que vai ter muito conteúdo ainda para você aprender aqui. Se você ainda não viu também, já tem mais de 400 vídeos aqui no canal, é só entrar aqui embaixo, ir lá nos vídeos do canal e poder assistir. Você vai ter um monte de coisa, tudo assim gratuito para você aprender, basta querer assistir, entrar lá e ver, sabe? Então aproveite, isso não é à toa que tem essa plaquinha aqui atrás, né? Já tem muitos vídeos, muito trabalho aqui, só dei uma pausinha aí de alguns meses ali para poder reorganizar, mas todo esse material continua disponível para você, beleza? Hoje eu decidi falar sobre um item que é bem importante na característica do som do violino, né? Quando a gente, deixa eu pegar aqui, ó. Quando a gente ouve o som do violino, né, as cordas vibram, passa essa vibração aqui, né, para o cavalete vibra, passa essa vibração para o corpo e tal. O som é feito lá dentro do violino e sai aqui pelos furos F, né, esses furinhos que tem aqui do lado. Então é assim que rola a projeção do som. Mas as cordas só ficam tensas desse jeito graças a esse cara aqui, ó, o estandarte, que é o apoio das cordas, que é segurado aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, que se chama rabicho, que é esse fiozinho que passa aqui em volta do botão. Se você não sabe sobre as peças do violino, as partes e tudo mais, tudo que tem no violino, né? Tem uma aula aqui no canal que se chama assim, a melhor primeira aula de violino. Então, se você nunca viu esse vídeo, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, tem acho que, sei lá, 700 mil visualizações. Vai lá ver, porque nesse vídeo eu falo sobre todas as partes, as pecinhas que tem no violino, para você realmente entender e não ficar aí boiando quando eu falar algum dos nomes, né, dos instrumentos. Então, aqui hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre esse cara, o estandarte, todas as características dele, tudo que é importante, tudo que não é importante, tudo que pode fazer diferença no seu estudo aí, no seu instrumento, para você entender um pouquinho mais desse cara. Inclusive, a gente tem que aprender até como colocar ou tirar esse cara daqui, né? Então eu vou mostrar isso também. Bora lá? Para isso, vou pegar um dos meus violinos aqui do fundo para a gente poder trabalhar, porque nesse meu violino principal eu nem mexo, para você ter uma ideia, né? Eu sempre que vou fazer alguma coisa tal, mando para o especialista, que é um luthier e tal, mas eu sei que nem sempre a gente está aí, né, com disponibilidade financeira e de tempo ou de localização geográfica, né, para ir um luthier fazer alguma coisa. Então, se você quer trocar o seu estandarte, se está precisando, inclusive pode quebrar, né? Assim, já aconteceu de alunos meus mandarem vídeo que tinha quebrado o rabicho, tinha estourado alguma coisa, né? Então, aí eu ensinei ali como fazer. Então, isso vale para você também, caso você precise fazer uma manutenção, certo? Mas, se você puder, sempre vai ser melhor levar o seu violino num especialista, em um luthier, para ele poder analisar e ver o que deve ser feito, tá bom? Por isso que nesse meu violino principal eu nem mexo, nem encosto nele para mudar as coisas, só toco mesmo. Mas vou pegar um desses violinos aqui do fundo, que é mais cenográfico mesmo, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o estandarte. Ó, peguei esse violino aqui, que é um violino que eu comprei usado há alguns anos aí, tá exatamente do mesmo jeito. Era um violino usado, continua sendo um violino usado, com as mesmas cordas, com a mesma coisa, porque eu paguei incríveis R$150 nesse violino no OLX, só para deixar ele realmente cenográfico, ele virou ali parte do cenário, né? Mas é um violino e ele toca. Tá desafinado, né? Mas se eu afinar aqui,
Ele funciona, ele afina tudo certinho. Tem aqui os microafinadores. Ele funciona, dá pra tocar nele. Eu já toquei, inclusive, tem um vídeo que eu toco nesse violino, que eu vou deixar aqui pra você assistir, caso você tenha curiosidade. Mas como não é o assunto desse vídeo, falar sobre como tocar bem, mesmo tendo um violino ruim, né? Não é o assunto desse vídeo, mas se você quiser ver, depois você pode ver. Eu vou falar sobre o estandarte. A primeira coisa que a gente precisa entender é como esse cara fica aqui, né? Então, primeira coisa, ele tá aqui, você vê que ele, em algumas queixeiras pode ser assim, né? De ter esse espaço aqui embaixo, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Essa queixeira tem esse vão aqui, que é onde encaixa o estandarte, né? Algumas não tem esse vão, é um negócio, uma peça só e o estandarte fica mais solto. Mas nesses casos que passa por cima, o que a gente tem que fazer? Para tirar o estandarte, tem que tirar a queixeira. Então, para tirar a queixeira, ela tem esses encaixezinhos aqui, ó, que você pode colocar qualquer coisa que seja fininha aqui para poder girar. Até mesmo, inclusive, em momentos de tensão, assim, sei lá, eu tava no ensaio e a minha queixeira soltou. E aí eu falei, pô, preciso arrumar isso aqui, agora como que eu vou fazer, né? Aí, cara, você pode tirar até um microafinador aqui, ó. Se você desrosquear um microafinador, ele não vai cair e vai soltar a corda. O microafinador é só uma forma de apertar as cordas, mas a corda não está fixa no microafinador. Então, se você tira um parafusinho desse daqui, ó, tô rodando aqui para tirar. Isso daqui é o suficiente para enfiar aqui, girar e soltar a nossa queixeira, tá vendo? Ó? Rodo para cá como um parafuso mesmo. Se você roda para lá, aperta. Se você roda para cá, solta, né? Isso aqui é o suficiente. Mas óbvio que eu não vou ficar usando aqui, porque eu não vou ficar usando o microafinador e podendo correr o risco de quebrar o microafinador, certo? Então, você pode soltar isso com o microafinador, mas só em últimos casos de urgência extrema, igual eu passei no ensaio da orquestra, precisando ajustar, né? Mas você aí pode pegar qualquer outra ferramenta que seja fininha, tal, para soltar aqui. Desde, tipo, garfo, se você não tiver uma chave, né, específica, existe uma chavinha que é fininha, tal, para soltar e tal, mas se você não vai ter isso daí, pode pegar qualquer tipo de chave que seja fininha. Aquela chave Allen, que é um Lzinho assim, tipo fininha, para quem que entra dentro desse buraquinho e tal. Eu vou usar aqui, ó, esse alicatezinho, que é um alicate de bico, né? Acho que é de bico que chama isso aqui, de ponta, sei lá, né? Então, esse aqui cabe aqui dentro, eu vou prender aqui dentro desse buraquinho e vou soltar aqui, ó. Solta para esse lado. Agora eu vou na outra. Solta aqui para esse lado. Deixa eu girar mais um pouquinho. E vou soltando aqui a nossa queixeira para poder ter acesso ao estandarte. Acho que agora já está mais solto, ó. Chega num ponto que fica solto a ponto de conseguir girar com o dedo, ó. E aí a nossa queixeira sai. E fica assim, ó, o violino sem a queixeira. Inclusive, se você não sabe, né, os violinos antigamente, né, lá na época de Stradivarius e tal, assim, os violinos não tinham queixeira, eram tocados assim, né? Então, se você olha fotos de violinos antigos, essa parte aqui do violino é meio desgastada, assim, porque era onde tinha contato com o queixo, né? Mas, graças a Deus, com o passar dos anos e com a evolução, né, das coisas e dos equipamentos, das ferramentas, criou-se a queixeira para ajudar, inclusive, né, na segurança de segurar o violino aqui, porque segurar nesse negócio lisão aqui podia escorregar a qualquer momento, né? E ainda depois da queixeira veio a invenção da espaleira, né? Que é aquela parte que a gente põe aqui atrás para dar aquele apoio aqui embaixo em relação ao ombro, para você não precisar ficar assim, né? Para segurar o violino, porque para segurar o violino desse jeito aqui, isso aqui é muito fino, né? Em relação ao pescoço. Então, para segurar o violino assim, tem que ficar forçando demais, né? Assim, tanto o ombro quanto o queixo, né? Então, antigamente tocava-se assim. Agora não toca mais. Então, tiramos aqui a queixeira, aí ficou o nosso estandarte exposto aqui, né? Então, como que faz agora para tirar o estandarte? Cara, o estandarte, por incrível que pareça, não é preso, não é colado, não é nada. Ele só tá realmente seguro aqui pela pressão das cordas que vem lá na cravelha, passa pelo cavalete, chega nele e encaixa nos furinhos, né? E pelo rabicho que está aqui embaixo. Não dá para tirar o rabicho assim. Então tem que soltar as cordas. Vou desmontar o violino todo aqui praticamente, né? Tem que soltar as cordas. Vou soltar aqui, ó, as cravelhas. Tem uma que tá bem dura, inclusive, ó. O cavalete também, ó, fica solto agora, ó. Tá vendo? Então o cavalete também não é colado, ele é só encaixado. O que que deixa o seu cavalete retinho? A pressão das cordas. Sem pressão nas cordas, o cavalete fica solto
e aí eu consigo tirar as cordas aqui do estandarte. Se eu puxar para baixo, ela sai desse furinho que tem aqui, ó. Se não sair é porque ainda tá muito apertada a corda. Pode soltar um pouco mais aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para você ver ela saindo aqui, ó, do furinho aqui, ó. Puxou para baixo, ela sai, tá vendo? Puxou para baixo, ó, como o estandarte já tá mole aqui, ó. Tem que soltar mais um pouquinho também essa aqui. Puxou para baixo. E não tá saindo, né? Porque tá travado aqui. Deixa eu soltar mais um pouquinho aqui em cima. Agora vai. Puxou para baixo e ela sai aqui a bolinha, tá vendo? Por isso que as cordas têm essa bolinha, né? Para entrar nesse furo aqui e aí vem para essa parte mais fina e a bolinha fica presa. Tirar aqui a corda Mi, que é a última corda. Tem que soltar também mais um pouquinho dela, né? Para ela ganhar o espaço para sair aqui do estandarte. Puxa e sai. E agora temos um estandarte solto. E olha que doido. A partir do momento que eu soltei as cordas, ele sai. E aí fica isso aqui, ó, uma peça solta. O violino todo desmontado, né? Muito cuidado ao fazer isso com o violino. Eu tô fazendo porque esse violino é um violino meu cenográfico, não uso para nada. Mas pode dar muito errado isso, porque aqui dentro tem a alma do violino, né? Que é essa barrinha que passa aqui dentro. Não dá para ver no vídeo exatamente, mas tem uma barrinha aqui dentro que tá por aqui, ó. Não sei se dá para ver ou não, mas eu acho que não. Então, essa barrinha com o violino assim, sem nenhuma pressão em cima, pode acontecer dela se deslocar ou até mesmo cair. E esse é um grande problema. Aí você vai ter que levar o violino no luthier, com certeza, se acontecer isso, porque é muito difícil posicionar ela no lugar certo, do jeito certo, tal, bacaninha, entendeu? Então, assim, tiramos o nosso estandarte. Para colocar o estandarte, mesma coisa, encaixa aqui no botão, coloca as cordas aqui nele, aperta as cordas e tal, beleza. Mas não é o foco agora falar de como montar o violino. Se você tiver dúvidas, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como montar o seu violino quando ele chega, porque às vezes o violino vem desmontado, né, quando você compra. O cavalete vem desmontado, né, mas o estandarte vem até no lugar, já com as cordas meio frouxas ali, mas montado, né? Agora, o cavalete vem desmontado. Então, tem um vídeo aqui que eu ensino como montar, caso o seu violino chegue desmontado, né? Ou se chegue nessa etapa aqui e não sabe mais como montar o violino, vai lá ver, tá bom? Mas não é o foco desse vídeo. Esse vídeo é para falar sobre estandartes, então vamos falar sobre isso. Esse aqui, que é o estandarte que eu acabei de tirar aqui, ó, é um estandarte que tem uma certa diferença com esse daqui, que é um outro estandarte que eu tenho aqui em casa, já mais velho, tal. Tava aí parado, eu falei, deixa eu pegar ele aqui para mostrar também no vídeo. É bom que eu já vou mostrar uma das diferenças que existem entre os tipos de estandartes, que é a forma de ter o microafinador. Ou seja, esses bichinhos aqui que a gente usa, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Esse é o estandarte que eu acabei de tirar do violino. Os microafinadores já são embutidos no próprio estandarte. Faz tudo parte de uma coisa só, tá vendo? Eles estão aqui e essas peças aqui fazem parte do estandarte. Já esse outro que eu peguei aqui, ó, é uma peça, o estandarte, mas os microafinadores é outra peça, apesar é claramente outra peça aqui porque tá pratinha, né? Mas tem aqui, ó, uma rosquinha em cima, que se eu soltar, além da rosca, né, tem essa rosca aqui do microafinador, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Tem essa rosca do microafinador, mas tem uma outra rosca embaixo. Se eu soltar essa rosca de baixo, eu tô soltando a peça do microafinador. Então eu vou tirar aqui, ó, o parafusinho do microafinador, que a gente sabe que é só girar que ele vai sair uma hora. E até caiu já outra pecinha. E tem essa outra pecinha, que é a rosca que vai segurar o microafinador no estandarte, tá vendo? Eu tirei ela, então agora o microafinador tá solto. Então o microafinador é uma peça separada do estandarte, nesse caso aqui. Já no outro, não. No outro não tem como tirar o microafinador daqui, tá vendo? Ele é só o parafusinho mesmo e embaixo o mecanismo que já faz parte todo do mesmo estandarte. Então são coisas diferentes em modelos diferentes. Essa já é uma das primeiras diferenças que a gente vê nos estandartes. Então, o seu estandarte pode ser com microafinadores embutidos ou sem os microafinadores embutidos. Qual que é a vantagem ou desvantagem disso? Esses aqui que tem o microafinador embutido, normalmente são mais baratos, normalmente.
do que esses aqui. Por quê? Porque são empresas que fazem de uma forma para conseguir diminuir o custo geral. Então, ela faz com tudo embutido aqui para você não ter que comprar o estandarte mais os afinadores. Às vezes, só o estandarte sozinho pode até ser que seja mais barato do que esse. Mas se você for comprar o estandarte mais 4 microafinadores, vai ficar mais caro do que esse daqui. Agora, tem marcas que são um pouco mais elevadas, tipo a marca que chama Witchner, que faz os afinadores juntos assim, também do mesmo jeito, e é um estandarte bem mais caro, mas porque existe uma tecnologia diferente na produção, etc, o material é diferente, blá blá, a gente vai falar disso também daqui a pouco. Mas é só para entender que tem essas duas diferenças. Eu, particularmente, quase nunca vou recomendar para algum aluno ou para alguém que me pergunta esse tipo de estandarte com microafinador embutido, porque pensa comigo, se você compra um estandarte desse para colocar no seu violino já veio com um desse. Se por acaso der problema em um dos mecanismos, tipo, às vezes acontece dessa pecinha de baixo aqui entortar com o tempo, sabe? De tanta pressão que o parafuso está colocando, ele vai entortando ela e vai ficando cada vez mais torto, porque aí o parafuso pega em um lugar e fica meio fora. Quanto mais ele ficar ali, mais ele vai tirar essa peça. Então pode acontecer dessa peça aqui de baixo estragar, sair fora do fuso, do parafuso, né? E o parafuso, você aperta e ele não está funcionando. Alguns alunos já passaram por isso. Me mandam vídeo falando, professor, meu microafinador não está funcionando. O que é? É isso. O problema está no mecanismo. Então, se acontece um problema no mecanismo do microafinador, você não tem como arrumar um microafinador. Tem que trocar tudo. Tem que trocar o estandarte inteiro, porque um microafinador deu problema. Agora, nesse caso aqui, que os microafinadores são peças separadas, você colocou lá o microafinador, prendeu, tal, colocou a corda. Se por acaso estragou, aconteceu alguma coisa errada, você tira o microafinador, joga ele fora e compra só um microafinador e coloca aqui no lugar. Às vezes um negocinho desse aqui é coisa tipo de R$10, um desse daqui. Então vai ser mais vantajoso assim no decorrer da vida útil do estandarte, se ele for assim, com os microafinadores externos e não embutidos nele. Então essa é a diferença, certo? Entre ter ele embutido ou não embutido. Você vai ter uma vantagem na manutenção e tal, caso precise, né? Assim, trocar em algum momento porque dá algum problema, beleza? Agora, além disso, de ter microafinador que vai ser embutido ou não, né? Seja como for, mas existem modelos diferentes de estandartes. Desde da forma de fazer, desde o material utilizado, desde o formato, né, dele. Então existem vários aí no mercado. Se você for pesquisar estandartes, você vai ver que tem um monte deles, né? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de estandarte. Mas todos os tipos praticamente você encontra com o microafinador embutido ou com o microafinador externo. Só vai mudar o resto dele, mas esses dois tipos de mecanismo praticamente em todos os modelos você vai encontrar. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esses modelos disponíveis que a gente encontra no mercado. Primeiro, sobre um material de construção. A maioria dos estandartes que a gente vê é dessa cor preta, assim, né? Esse aqui também, você vê que é preto também, né? Mas também existem outras cores, que é o que a gente chama de rosewood, né? Que ou boxwood, que são tipos de madeira que são mais claras do que essa daqui. Esse aqui especificamente, que é o que já estava aqui, meu estandarte velho e tudo mais, estava em um dos violinos quando eu comprei. Então é um estandarte que ele é preto assim, porque ele é feito de ébano. Ébano é uma das madeiras mais utilizadas para fazer acessórios no violino, né? Então tanto o estandarte, cravelhas, tudo isso aí, o espelho, né, do violino, que é preto também, normalmente é feito de ébano, porque ébano é uma madeira que é mais dura, mais firme, mais resistente, porque ela vai sofrer ali uma ação de tração, né? Quando a gente coloca as cordas e puxa, então ela tem que ser uma madeira resistente. Se for uma madeira mole, é perigoso ela quebrar, né? Ou esticar mesmo assim. Se a gente ficar forçando, mesmo que é uma coisa mais rígida, ela vai cedendo com o tempo, né? Agora essa madeira aqui não, porque é uma madeira bem resistente. Esse outro aqui já não. Ele, se você olhar aqui atrás, ó, não sei se dá pra ver atrás, mas aqui atrás dá pra ver que ele não é de madeira, ele é de outro material. Parece tipo um meio ferro, assim, sabe? Talvez seja de alumínio, alguma coisa assim. Tem até uma parte que tá descascada aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra você ver, tá vendo? Então é tipo um metal, assim, parece tipo um alumínio, que alguns estandartes são feitos de alumínio também.
Existe uma diferença técnica entre ser feito de madeira, ser feito de alumínio e tal, assim? Pode existir sim uma diferença de som, mas se você vai preferir um ou outro vai depender muito da pessoa, de testar e tudo mais. Mas tradicionalmente os estandartes são feitos de ébano. Então, normalmente, a gente dá mais preferência para esse tipo de material, para que realmente seja mais tradicional, já que é um material que já foi testado há séculos, né, no violino, e a gente sabe que funciona, então, por que não continuar usando, né? Então, realmente, assim, no violino a gente tem coisas que são tradicionais, e essa é uma das coisas que são tradicionais. Então, se você quiser ser tradicional e seguir um item de qualidade que já é atestado e tal, buscar um estandarte de ébano, beleza? Mas existem também outros de madeira, que são essas madeiras mais claras, que às vezes na estética do violino fica mais bonito, né? Vou ver se eu coloco uma foto aqui de um violino com o estandarte marrom ou mais claro, né? Para você ver que não é só de ébano, mas é de madeira, né? De algum tipo de madeira também, que também é uma madeira resistente, beleza? Então, primeiro sobre materiais, a gente tem que entender isso. Uma outra coisa sobre materiais ainda é que tem estandartes mais novos que são até feitos de outros materiais, tipo material sintético, material industrializado, fibra de carbono ou até algum material metálico também, ou até de plástico com alguns componentes no meio e tal. Tudo isso testando, assim, tipo, tem muitas empresas, né, que fazem equipamentos de violino para testar realmente o que soa bem, o que não funciona, o que é legal, o que não é legal, e aí eles vão pesquisando, fazendo seus experimentos, né, e ver aí um material que é legal para o estandarte, outro que não e tal, e vai testando realmente. E aí, às vezes, você encontra no mercado alguns materiais diferentes. Porém, o mais tradicional é encontrar esse material de ébano, beleza? Então, isso sobre o material. Agora a gente vai falar um pouco sobre os formatos e modelos que a gente encontra dos estandartes. Particularmente, o que você mais vai encontrar é esse formato padrão aqui, né? Que a gente vê ele assim e tal, é retinho aqui em cima, pá, beleza. Só que você vai encontrar desse formato, você vê que esse aqui tem uma bolinha, né? Aqui, esse aqui não tem nada. Isso daqui é mero enfeite. Então, às vezes você vai encontrar alguns estandartes que são enfeitados. Às vezes pode ter um desenho aqui, um negócio esculpido mesmo na madeira, assim, sei lá. Eu já tive um violino, sei lá, uns 10 anos atrás, que tinha um estandarte que tinha um leão aqui, assim, no estandarte. Um negócio bem bonito, assim, bem artístico mesmo, né? Mas não muda absolutamente nada no som. É só uma questão de enfeite mesmo, sabe? Então, assim, se você quiser colocar um estandarte diferente com uma coisa desenhada e tal, você pode comprar um desse daí e colocar no seu violino, não vai interferir nada no som, é só uma questão estética mesmo. Então, isso aqui também é só uma estética, essa bolinha aqui é só estética, beleza? E pode ser liso também, todo pretão também, não tem problema, é só uma questão estética. Agora, nesses modelos você vai encontrar com essa parte aqui, ó, bem redondinha, assim, igual esses aqui são, né? Os dois são bem redondos em cima. Ou você pode encontrar um que ele é chanfrado, que ele é assim, triangular em cima. Vou até colocar uma foto aqui de algum desses. Esse é um outro modelo que a gente encontra também de estandarte. Nesse outro modelo, que é chanfradinho, assim, né? É o que a gente chama de modelo Rio, né? Esse aqui é mais o modelo francês, que é liso, redondinho, abaulado, assim, e tal, né? Então, nesse outro modelo, influencia alguma coisa na característica sonora? Cara, assim, se influenciar é muito pouco, sabe? Se você testar dois estandartes de ébano, que é um redondo, o outro é chanfradinho, cara, assim, muito provavelmente você não vai ouvir diferença nenhuma de som. Mas é mais uma questão estética ali, de combinar com o violino ou não e tal, então você pode escolher também desse tipo, beleza? Não vai mudar assim drasticamente nada no som, é só uma questão estética. Agora, existe um outro tipo de estandarte que se chama harp, de harpa, né, em inglês, e ele não é nesse formato, diferente desse que a gente está vendo, que é abauladinho e do chanfrado, ele não é assim. Vou colocar uma foto aqui, ó, do estandarte harp, que ele em cima aqui, ó, ele tem uma curva. Por que ele tem essa curva? Porque a tensão das cordas, né, quando a gente coloca as 4 cordas aqui, fica bem diferente uma para outra. Então, as cordas graves tendem a ter uma tensão mais frouxa, digamos assim, né? Que quando você toca, você vê a corda se mexendo mais do que uma corda mais aguda. Então, esse modelo harp, que tem essa curvinha, ele dá uma tensão a mais nas cordas graves, para que ela não fique tão solta assim, igual fica nesse modelo aqui de estandarte. Eu, particularmente, nunca usei esses estandartes harps aí e tal. Muita gente no violino não costuma usar, mas na viola, sim.
Muitas vezes de viola você vai ver a galera usando esse estandarte, porque a corda mais grave da viola é muito mais grave do que a nossa corda mais grave, que é a corda sol, né? A corda da viola é a corda dó, ou seja, são 5 notas abaixo da nota, né? Da nossa. Então, dó, ré, mi, fá, sol, né? A nossa é a sol, a deles é a dó. Então é bem mais grave. E o tamanho da viola não é tão maior do que o violino. Então fica assim, meio desproporcional a forma dessa corda que é muito grave num corpo que não é tão maior do que o violino. Então, esse estandarte dá meio que uma equilibrada nessas tensões ali, né? No violino, eu particularmente não vejo necessidade de colocar um estandarte desse. Na viola, até entendo mais, assim, né? Ou no violoncelo e tal, assim, no violoncelo mais ou menos, né? Porque o violoncelo já tem um corpão bem maior. Mas na viola, principalmente, eu compreendo mais, assim. Agora, no violino, eu particularmente acho que é demais. Colocar um estandarte harp, eu acho que não precisa. A não ser que você sinta que no seu violino o som grave é muito fraco, muito sem projeção, tal, assim. Aí, de repente, vale a pena testar um estandarte desse para ver se dá uma levantada, assim. Por aumentar a tensão na corda, pode melhorar um pouco a qualidade do som, assim, em projeção. Mas, particularmente, assim, eu nunca usei e não vejo necessidade para mim em usar um desses estandartes, mas é uma forma de estandarte também que existe. Bom, dessa forma eu acho que você já está sabendo bem mais sobre estandartes, assim, tanto sobre como colocar, como tirar, né, como trocar e tal, mas também sobre os diversos formatos e características e materiais e microafinadores e tudo mais. Acho que eu dei uma pincelada em todo o assunto aí para você entender. Agora, uma última coisa só para a gente falar é sobre esses carinhas aqui, né, o rabicho. Não é o assunto desse vídeo, não vou falar sobre opções de rabicho, né, hoje em dia tem algumas tecnologias diferentes, rabicho de Kevlar, rabicho de linha, rabicho de corda, rabicho de plástico, né? Rabicho de fibra, tem um monte de opção aí de rabicho, né? Mas não é o assunto de hoje falar sobre rabicho. Porém, a gente tem que falar sobre como esse bicho é encaixado aqui no estandarte, né? Então, assim como o estandarte também a gente pode tirar, o rabicho é uma peça separada, ele é diferente do nosso próprio estandarte aqui. Então, pode acontecer, por exemplo, de estourar o rabicho, quebrar o rabicho, soltar o rabicho, né? E você tem que arrumar isso. Então, eu vou dar um zoomzão aqui, ó, pra gente ver como que é o mecanismo. Todo estandarte tem esses 2 furinhos aqui, ó, que passa aqui, né? Então, os 2 furinhos atravessam pra cá. E aí o rabicho, quando você coloca, tem essas pequenas roscas aqui, ó, que eu posso soltar. Então eu coloco pra cá e vou soltando ela aqui, rosqueando mesmo, ó, aqui, ó. Deixa eu tentar deixar ela pra cima aqui, ó. E vou rosqueando ela até ela sair do rabicho e vai liberar uma pontinha do meu rabicho aqui, ó. Tô rosqueando, 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 rosqueando até... Tá quase? Aí, saiu. Então agora, ó, um lado do rabicho, que tá difícil aqui, ele está solto, ó. Tá vendo? Tô tirando ele aqui. Tem até uma pecinha aqui, mas essa pecinha não serve pra nada. É só tirar o rabicho. Tá vendo? E assim eu consigo tirar o rabicho do estandarte. Soltei um lado, agora o outro lado é só puxar, né? Aqui. E ele vai naturalmente sair também pro outro lado aqui. E eu consigo tirar o rabicho do lugar. Tem mais 2 pecinhas aqui que era só para passar, né, o nosso rabicho. Tá aqui, ó, 2... Cadê? Aqui, ó, 2 negocinhos de ferro aqui. E aí eu fico com o estandarte totalmente livre, sem o rabicho aqui embaixo e com a parte vazia, né? Para trocar o rabicho, você vai lá, compra outro rabicho, enfia aqui nesses buraquinhos, tal, e prende ele novamente no lugar. Beleza? Então é só mais uma dica, assim, para caso você precise trocar o rabicho, fazer alguma coisa com isso daqui. Mas mais pra frente eu faço um vídeo só falando desse cara aqui. Você vê que o violino é cheio de detalhes, né? Cheio de peças, cheio de coisa. E cada coisa tem uma importância. Por isso que é bom você saber sobre tudo isso, né? Então, assim, juntando tudo o violino, se a gente fosse pensar em todas as características do violino aqui, todas as peças, todas as coisas que tem no violino, você sabia que, no geral, se eu juntasse tudo aqui, separasse todas as peças do violino, a gente tem mais de 80 peças diferentes.
em um violino. Então, se eu for separar tudo aqui, tem mais de 80 peças. Dessas que são coladas, esses pequenos pedaços, tal, tudo, juntando tudo, dá mais de 80 peças. Imagina se eu fizesse um vídeo sobre cada uma dessas peças, né? Teria 80 vídeos falando aqui, cada um sobre uma coisa. Quem sabe um dia eu chegue lá que eu vou fazer um pouquinho de cada coisa. Mas o próximo item que eu faço aqui com mais detalhes vai ser o rabicho, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido mais sobre esse cara aqui, que é o nosso estandarte, e tenha entendido as diferenças entre eles, as características, as melhores opções, as opções não tão boas, os materiais e tudo mais, certo? Muito obrigado pela sua presença aqui, espero que você tenha gostado e a gente vai se vendo agora, sempre, todas as semanas, no mesmo esquemão. Segunda-feira tem uma live das 6 às 7, né? Que você pode participar ao vivo comigo aqui, tirar suas dúvidas, perguntar. De quinta-feira a gente tem um vídeo novo que você pode assistir, aprender um pouco mais. E não esqueça que tem também a série Dominando o Violino, que são aulas que eu dou para os meus alunos de verdade, meus alunos lá do curso. E aí você pode assistir também. Se você nunca viu algum desses, é tipo meio podcast, meio aula, assim. A gente começa conversando, trocando umas ideias e depois passa para uma parte prática, realmente prática ali de tocar e tal, e com certeza você vai poder tirar algumas dicas de estudo assistindo essas aulas. Então depois já sabe o que fazer, clica aí nos vídeos do canal e digita lá, Dominando o Violino. Já tem mais de 30 episódios para você assistir, então com certeza vai te ajudar bastante, tá bom? A gente se vê por aqui e espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho mais comigo. Até a próxima e tchau, tchau!